Amazonas registrou casos suspeitos de rabdomiólise no início de setembro deste ano. As causas dos possíveis casos de rabdomiólise estão sendo investigadas e a UFAM publicou uma portaria com a formação de um grupo de trabalho composto por professores e técnicos da universidade para colaborar com a investigação. A equipe integra um grupo de trabalho maior, com a participação de instituições locais e nacionais. Esse mesmo grupo também vai investigar os casos de internações hospitalares após a ingestão do queijo coalho no município de Itapiranga, registrados também no início de setembro. Para entender um pouco mais sobre esses casos, nós conversamos com representantes do grupo de trabalho da UFAM. A rabdomiólise é uma síndrome que ocorre devido à ruptura de células musculares, que liberam substâncias na corrente sanguínea e causam sobrecarga nos rins, dores musculares, dores torácicas, dormência e perda de força no corpo. Outro sintoma associado à síndrome é a presença de uma urina escura, cor de café, o que leva muitos a chamarem de doença da urina preta. Professor do curso de Engenharia de Pesca da UFAM e integrante do grupo de trabalho, Álvaro de Lima explica que a rabdomiólise pode ter diversas causas, como a realização de exercício físico em excesso. Outra causa pode ser pela ingestão de peixes com toxinas. Nesse caso, a síndrome passa a ser denominada doença de RAF. A doença de RAF, ela tem esse nome vem do alemão, tá? E significa lago raso. É uma doença que ela é provocada pela ingestão de toxinas pelos humanos, né? Essas toxinas são são encontradas no pescado e provenientes de microalgas presentes no ambiente aquático, que dão uma espécie de bloom, uma superprodução, uma superpopulação em determinadas condições ambientais. A doença de RAF, associada, então, é uma espécie de rabdomiólise associada ao consumo de pescado contaminado com algum tipo de toxina produzido por essas microalgas. Álvaro de Lima explica que a ocorrência de doença de RAF não se limita ao Amazonas ou à região amazônica. As ocorrências aqui no estado apontam para uma relação com a produção de toxinas por algas, mas ainda é preciso determinar quais são essas toxinas e quais os fatores que desencadearam a sua produção. O que os estudos até agora apontam, é que há uma vinculação, sim, com algumas espécies de microalgas, né, do grupo dos microflagelados. Essas algas são capazes de produzir diferentes tipos de toxinas, né? Cada espécie de alga pode produzir diferentes tipos de toxinas. Então, entrando aqui no caso do Amazonas, né, é uma questão que a gente precisa saber que tipo de toxina é a que está sendo encontrada nesses pescados. Esses blooms de algas, eles costumam acontecer em situações peculiares e em lugares específicos. Não é uma coisa que acontece 12 meses por ano e em todos os lugares. Normalmente acontece em determinadas épocas em que o lago está mais parado, existem algumas condições de temperatura que são alteradas, existe possivelmente um gatilho, de fato, um gatilho ambiental que nós desconhecemos por enquanto, que dá o start nessas superproduções de algas, né? E esses blooms, como se chama, esses blooms de algas, eles não são duradouros, não duram 3, 4, 5 meses, eles vão durar semanas. O professor elenca as ações de pesquisa que considera fundamentais para a investigação. Primeiro, mapear os casos para descobrir de que locais esses peixes contaminados vieram. Tentar chegar nesses locais e capturar peixes contaminados para isolar essas toxinas e saber que tipo de toxina é. Tentar colher água e sedimento desses locais para identificar se há a presença de algas produtoras de toxinas. É muito importante, é extremamente importante que a gente seja mais ágil, tá?
é muito importante que a gente consiga, através desse grupo de trabalho, articular, né, diferentes instituições para a gente poder construir algo em conjunto, um estudo de forma que a gente possa trocar informação de uma maneira mais direta, né, e tentar desenhar esse cenário mais completo possível. O grupo de trabalho também está investigando os casos de internações hospitalares após ingestão do queijo coalho. A professora Alcinira Farias, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e integrante do grupo, explica que os casos podem estar relacionados com toxinas produzidas por bactérias. Possivelmente foi uma bactéria que causa, na sua multiplicação, causa a produção de toxinas, né? Ela é um metabólito dela, né? Ela se multiplica, produz toxina. Quando a gente ingere o queijo, essa toxina já está produzida. A bactéria não resiste ao nosso suco gástrico, né? Nosso pH ácido no estômago, a bactéria morre, mas a toxina não. Ela não se desnatura. Se eu fritar esse queijo, se eu assar esse queijo, ele continua, a toxina continua lá. A gente chama que ela é termorresistente. E aí ela passa do estômago para o intestino e começa a causar todas essas alterações, né? A professora ressalta a importância de se melhorar a cadeia de produção do queijo coalho no Amazonas. Enquanto a gente tiver essa produção de queijo coalho ainda de forma artesanal, sem seguir as boas práticas de produção, de fabricação, a gente vai ter esses surtos aí esporádicos, né? Nosso queijo é um queijo considerado cru, né? Ele não passa por uma temperatura elevada, não consegue reduzir a carga microbiana. A gente tem uma deficiência realmente na produção desde a ordenha, né, até a comercialização. Então, toda a cadeia de produção e comercialização e distribuição desse queijo, ela segue de forma equivocada, né? Já nos deixamos à disposição das secretarias municipais para que haja uma exploração desse conteúdo, né, uma divulgação, né? O professor Pulga agora com essa comissão nos deixou à disposição para que a gente trabalhe, né, com esses produtores. Estamos aqui, né, nos deixa mais uma vez à disposição, porque há uma necessidade de organização, né, dessa produção.